Olá, alunos! Tudo bem? Nossa aula hoje será sobre os subject pronouns. São os pronomes pessoais em inglês. Os pronomes pessoais em inglês são I, you, he, she, it, we, you, they. São esses que vocês veem aí na tarja à esquerda com letra branca. Esses pronomes pessoais da língua inglesa são entendidos em nosso idioma, na língua portuguesa, como eu, você, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. Percebam que, ao contrário do português, quando utilizamos na segunda pessoa do singular o tu e na segunda pessoa do plural o vós, em inglês nós utilizamos o pronome você ou vocês, se no plural. É uma característica que vocês devem observar. Outra característica é perceber que na terceira pessoa do singular, nos pronomes he, she, it em inglês, vocês observarão que há uma distinção, uma separação de gêneros. He utilizamos para identificar o ser humano do gênero masculino, ele. She para identificarmos o ser humano do gênero feminino, ela. It é um pronome neutro usado para indicar objetos ou animais de ambos os gêneros, ele ou ela. Entretanto, é preciso que vocês saibam que poderemos utilizar o pronome he, por exemplo, que significa ele, para identificar um objeto ou um animal quando há uma ligação afetiva entre nós e aquele animal ou aquele objeto. He significa ele, mas se há uma ligação afetiva, se há um gostar muito grande daquele animal, daquele objeto, é possível utilizar o pronome he para identificar o gênero daquele animal ou daquele objeto. Como, por exemplo, se há um cachorro do gênero masculino e esse animal há um afeto entre o seu dono e ele. Então, utilizaremos um pronome he. Caso não haja a ligação afetiva, vamos utilizar o pronome it. Da mesma forma, o she. Se o animal ou o objeto for do gênero feminino e houver a ligação afetiva, utilizaremos o pronome she para identificar aquele objeto ou o animal com o qual há a ligação afetiva do seu proprietário, do seu dono, com aquele animal ou com aquele objeto. E o pronome it, que é utilizado normalmente, ordinariamente, para objetos e animais, ele poderá ser aplicado ao ser humano caso se desconheça o gênero daquele ser humano ao qual é feita a referência.
A exemplo de, se nós dizemos o bebê é bonito, nós não identificamos o gênero do bebê, se é masculino ou feminino. Portanto, utilizamos o pronome it. Dizemos, it is beautiful, porque não há a identificação do gênero daquele ser humano. Observem ainda que na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural em inglês, o pronome you aparece. E quando vemos o seu significado em português, percebemos que no singular, you, em português, é você, em inglês, you, no plural, em português, vocês. Como então saber quando utilizar o pronome you no singular ou no plural? Logo mais, nos próximos assuntos, vocês aprenderão a aplicar este pronome de acordo com a observação da estrutura das orações. Mas é interessante que vocês agora prestem atenção que o pronome you, pronome pessoal, subject pronoun, aparece tanto na segunda pessoa do singular quanto na segunda pessoa do plural. Uma outra característica que é muito importante para vocês observarem é que o pronome da primeira pessoa do singular, I, que significa em português eu, será sempre escrito com letra maiúscula. Não importa a posição dele na oração, ele será sempre escrito com letra maiúscula. Não esqueçam, o pronome I será sempre escrito com letra maiúscula. Vejam que os subject pronouns, os pronomes pessoais em inglês, funcionam como sujeito da oração, aquele que pratica ou sofre a ação. Os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they, eles funcionam como aquele agente que pratica ou sofre a ação. Funcionam como sujeito da oração. Observemos o exemplo. I am a soccer player. I am a soccer player. Significa, eu sou um jogador. I am a soccer player. Eu sou um jogador. Vejam que o pronome pessoal, o subject pronoun, I, primeira pessoa do singular, está escrito com letra maiúscula. Ele está no início da oração, mas mesmo que não estivesse, seria escrito com letra maiúscula. E ele aí funciona como o sujeito da oração. Quando dizemos I am a soccer player, estamos dizendo eu sou um jogador. Logo, percebemos que o pronome I, que significa eu, exerce a função de sujeito, porque é aquele que pratica a ação. Eu sou um jogador. Quando perguntamos ao verbo quem é um jogador, imediatamente o verbo responde eu.
Em inglês, I am a soccer player. Quem é o soccer player? Quem é o jogador? I, eu, o sujeito da oração, ok? Percebam que aí no final vocês encontram essa chamada, essa atenção que diz: veja que o pronome I é o sujeito da oração. Portanto, revisando, vamos entender os subject pronouns como pronomes pessoais que funcionam como sujeito da oração. Eles são I, you, he, she, it, we, you, they. Observando que o pronome you aparece na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. Significa você ou vocês. Na terceira pessoa do singular, temos pronomes distintos para identificar o gênero da pessoa do discurso. Se o gênero é masculino, utilizamos o pronome he. Se o gênero é feminino, she. Se for uma necessidade de uso do pronome neutro, neutro para identificar objetos e animais, it. Lembrando que, se houver uma ligação afetiva entre aquele que fala e o objeto ou o animal, sendo este do gênero masculino, poderemos utilizar o pronome he. Se for do gênero feminino, poderemos utilizar o pronome she. E, quando não identificamos o gênero do ser ao qual nos referimos, podemos utilizar o pronome it. Agora, copiem em seus cadernos o que está exposto aqui neste card e vamos trabalhar com exercício. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estarei à disposição para lhes ajudar. Um grande abraço e até a próxima aula.